Começando mais um vídeo aqui no canal, não é? E antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu peço humildemente para você se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, ajude com o crescimento e engajamento desse canal, me ajude no meu outro canal, Reinaldo Nerd, que eu não sei o que eu vou fazer com aquele canal, mas ajuda lá, se inscreva e tudo mais. E eu tô aí divulgado o canal do meu amiguinho Bernardinho, porque é uma criança que faz vídeo para criança, eu gosto daquela criança, por isso que eu divulgo o canal da criança, né? O que é bom para você que tem uma criança em casa. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Bem, cara, nos últimos dias, muitos têm comentado e falado, desculpa aí se a câmera estiver um pouquinho torta, assim, eu tentei de todas as formas ajeitar essa bagaça aqui, mas hoje nada tá me ajudando. Cachorro maldito já tá latindo aqui, desgraçado. Então, o que acontece? Esses dias, todo mundo tem visto do cenário internacional a questão da Rússia e a sua movimentação militar próximo à Ucrânia, não é? Então, antes de mais nada, eu vou estar lendo aqui a matéria, e vou deixar o link do primeiro comentário fixado aqui embaixo, para quem quiser depois ler, não é? Que diz assim: presidente da Ucrânia diz que líderes mundiais exageram sobre chance de guerra, né? Volodymyr Zelensky afirmou que ucranianos aprenderam a viver em tensão sob conflito desde que a Rússia invadiu o país em 2014. Ou seja, o que é uma invasãozinha, né? Bobagem, né? Um país invadiu o outro com armas, então... É bobagem, é tipo igual briga de irmão, né? É tipo igual briga de irmão. Eu e meu irmão caímos da porrada com criança, mas depois a gente tava junto, né? Se abraçando, amor e família. Rubens, saudades, meu irmão. Vamos lá. Volodymyr. Tá, vamos lá. Papá. Vamos aqui a matéria. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesta sexta-feira, dia 28, que outros líderes mundiais estão exagerando da probabilidade de uma guerra entre seu país e a Rússia, causando pânico e desestabilizando a economia de Kiev. Falando a repórteres estrangeiros, Zelensky disse que explicou em telefonemas para líderes mundiais, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o francês Emmanuel Macron, que, embora a ameaça de Kremlin seja iminente e constante, os ucranianos aprenderam a viver com ela desde que Moscou invadiu em 2014. Eles estão dizendo que amanhã, entre aspas, eles estão dizendo que amanhã é a guerra, isso significa pânico, disse Zelensky, fecha aspas. A Rússia acumulou dezenas de milhares de soldados em suas fronteiras com a Ucrânia, provocando temores de que o presidente russo Vladimir Putin estaria planejando uma incursão. O governo russo negou repetidamente que planeja invadir seu vizinho ocidental. Vamos lá? A gravidade exata da ameaça, representada pela Rússia, permanece incerta e teria sido um ponto de discordância entre Zelensky e Biden. A conversa entre os dois chefes de Estado da última quinta-feira supostamente não ocorreu bem, segundo relatos de um alto funcionário ucraniano da CNN, da ligação que a autoridade ucraniana descreveu como longa e franca. Biden teria alertado que uma invasão russa era agora virtualmente certa e iminente, enquanto que Zelensky reafirmou sua posição de que a ameaça da Rússia continua perigosa, mas ambígua. Não é, mas se está tudo bem, então por que é perigosa, mas ambígua? Por que tem a palavra perigo aí? Então, a Casa Branca contestou esse entendimento e disse que fontes anônimas estavam vazando falsidades. Um porta-voz disse que Biden alertou Zelensky que uma invasão em fevereiro era o que ela chamou de possibilidade distinta. Vamos lá. Quando perguntado sobre a sua conversa com Biden, Zelensky agradeceu ao presidente dos Estados Unidos pelo apoio, mas disse que o acúmulo de tropas russas
não foi muito mais significativa do que ele já viu no passado. Cara, uma opinião minha, cara. Se eu sou um cara que eu já tenho uma experiência negativa do passado, seja ela qual for, invadiram minha casa, ou fui agredido, ou seja lá, se eu já tive uma experiência negativa do passado, e hoje tem qualquer, vamos dizer assim, possibilidade daquela situação voltar, cara, é da gente. Qualquer pessoa sabe, vai ficar, não, vou ficar aí alerta, porque eu já passei por isso e tudo mais. Se ele falou que aí em 2014 já houve uma invasão russa, por que, que o cara tá fazendo corpo mole? Eu quero saber, né, cara? Não, o mínimo que podia fazer, não. A Rússia tá movimentando tropas perto do meu território, beleza, vou movimentar minhas tropas também ali na fronteira e eles não podem falar nada. Aliás, é o meu território, né? Eu não estou entendendo a posição desse presidente ucraniano. Tá. Sou o presidente da Ucrânia, vivo aqui e acho que conheço os detalhes mais profundamente de que qualquer outro presidente, disse Zelensky. Não temos nenhum mal entendido com o presidente Biden, apenas entendo profundamente o que está acontecendo em meu país. Assim como ele entende perfeitamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não estou criticando o presidente Biden, acrescentou Zelensky. Tá, vai, confia. Todos os lados parecem estar esperando uma solução diplomática, apesar da divergência. Zelensky disse estar disposto a se encontrar com Putin para uma conversa séria e sugeriu que Biden criasse uma plataforma de diálogos entre Washington, Kiev e Moscou. As pessoas não entendem o valor da vida humana e é disso que se trata. Eu apoio o diálogo sério, disse Zelensky. Ou seja, o cara é um pacifista. Né? Tá. A bola agora parece estar na quadra de Kremlin, nos Estados Unidos. E a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, enviaram respostas escritas separadas às preocupações da Rússia, divulgado publicamente na quarta-feira uma abertura que Moscou havia solicitado. Embora os Estados Unidos não tenham divulgado o que estava no documento, o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken disse que continha nossas próprias propostas para áreas onde podemos encontrar um terreno em comum. Tá? Blink ou Blake que diz, né? Porque em inglês às vezes usa o I como I, então eu vou ler Blink. Blinken também disse que não haverá mudança da política de portas abertas da OTAN, deixando os Estados Unidos em desacordo com a exigência da Rússia de que a OTAN se comprometa a nunca admitir a Ucrânia na aliança. E é isso aqui, cara, que é o ponto-chave. Né? Então, cara, eu acho que o problema que está acontecendo aqui é algo semelhante ao que está... Opinião minha, pode estar errado. Né? Então, o que eu quero dizer? Há poucos tempos atrás, né, cara, no final do ano passado, o mundo ficou em alerta sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial provocada pela China, porque a China ela queria se apossar de Taiwan. Taiwan, que alegou sua independência, independência essa que já é reconhecida por alguns países, porém a China sempre via Taiwan como uma província rebelde, querendo a todo custo reanexá-la ao seu território. O que isso geraria um certo problema econômico mundial, uma vez que Taiwan é a maior fabricante de chips eletrônicos do mundo. Né? E isso traria problemas econômicos, inclusive, para os Estados Unidos. Não é? E a China tem sido tão violenta acerca daquilo que ela até ameaçou países como Austrália e Japão de guerra caso eles se intrometessem em querer defender Taiwan. Eles até falaram para o Japão, ó, se vocês se intrometerem aí, vocês vão sofrer bombas nucleares piores do que vocês sofreram lá em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra. Ou seja, os caras pegaram da ferida. Né? E ainda de tudo falaram para os Estados Unidos, ó, se intromete não, fica aí da de vocês. Ou seja, o que deixa os Estados Unidos numa situação meio difícil, porque se eles não se intrometerem, pode acarretar um problema econômico para os Estados Unidos e o mundo, uma vez que tanto os Estados Unidos como o mundo inteiro dependem dos chips construídos em Taiwan. Agora, se os Estados Unidos se intrometerem, vai ser guerra. Não é? Ou seja, crise econômica mundial ou terceira guerra? Dúvida cruel. E vamos lembrar
que Biden, desde aquela atitude covarde dele, que tirar as tropas americanas do Paquistão, o cara não tem tido muita moral, não. Para falar a verdade, o cara tem até arranhado a imagem dos Estados Unidos como potência militar, né? Porque dizem, pô, como é que pode um país ser uma potência militar e ser arregona com esse presidente aí? O Biden foi covarde na questão do Paquistão, que permitiu a volta do Talibã ao poder. Agora, para você ver, poucos meses depois, estamos tendo essa questão aí da Rússia com a Ucrânia. Ucrânia que já fez parte do Império Soviético do passado. E é esse que é o problema, cara. Né? A Guerra Fria acabou, né? No final dos anos 80. Né? A Guerra Fria acabou. Não é? Porém, o Rússia, mesmo a União Soviética tendo alegado falência, digamos assim, não é, cara? E hoje sendo Rússia e não mais União Soviética, parece que ideológica barra politicamente, a Rússia nunca deixou de se ver como União Soviética. Ou seja, para os russos, eles ainda são a União Soviética. E o que está acontecendo com a Rússia em relação à Ucrânia é algo semelhante com a China com Taiwan, ao meu ponto de vista. Eu posso estar enganado. Ou seja, a Ucrânia é um país independente. É um país independente, um Estado soberano, mas a Rússia parece que não quer que ela se intrometa com a OTAN, que ela entre para a organização do Tratado do Atlântico Norte. Não é, cara? Ou seja, a Rússia se intromete na política dos outros. E depois vem esquerdista dizendo que os Estados Unidos que é um imperialista que se intromete do petróleo dos outros, não é, cara? Então, cara, isso aí, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Vou falar uma coisa pra você, opinião minha. Minha opinião, cara. Isso aí já é um balde de água fria para aqueles vermelhinhos que ficam falando: ah, não, que a solução para o mundo é o marxismo, é o comunismo. Quando a gente fala que o comunismo, ao longo do século XX, matou muito mais do que o nazismo, porque vamos lembrar, o nazismo chegou ao seu auge somente na Segunda Guerra, né? Apesar de hoje ainda existir uns grupos neonazistas idiotas, mas se resume apenas a pequenos grupos, né? O que acontece? O comunismo é uma coisa que está em muitos países. O nosso próprio país, o Brasil, se ferra por causa da ideologia comunista. O nosso próprio país se ferra por causa disso, não é? Então o que acontece, cara? Agora tá tendo aí a Rússia com toda essa tensão militar aí com a Ucrânia, com os Estados Unidos, né? Cara, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, cara. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque parece que de uns tempos pra cá, cara, por causa. Todo dia tá correndo um risco de uma terceira guerra mundial, como se. Ou seja, praticamente a Guerra Fria nunca parou, cara. Nunca parou. E eu falo uma coisa, cara, isso já entra. E o interessante é que isso tudo, entendeu? China com Taiwan, Rússia com Ucrânia, tudo isso começou a vir com essa questão durante o período de pandemia que o mundo vive, não é, cara? Vamos lembrar, é opinião minha. Cara, é evidente, cara, que uma hora vai ter uma terceira guerra mundial, cara. Vai acabar ocorrendo porque o ser humano é um bicho estúpido, incapaz de aprender com os próprios erros. Isso é uma coisa que eu aprendi, cara, lendo esse livro aqui, Guerra da Paz, que fala dos principais conflitos do século XX, né? Que não fala aqui na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porque todo mundo aqui já sabe o que é a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas aqui fala de muitos conflitos, como Guerra do Iraque, Guerra do Golfo, Guerra dos Seis Dias, Vietnã. Porque a ONU, vamos lembrar, a ONU foi criada depois da Segunda Guerra para poder evitar conflitos, não é? E a gente vê através da história que ela falhou miseravelmente. Não é, cara? Isso vai ao encontro daquilo que nós cristãos sempre falamos, né? Das profecias acerca do retorno de Cristo, né?
que nos últimos dias teríamos terremotos, coisa que nós temos, vulcões, que está acontecendo, esfriamento do amor, coisa que nós vemos, violência, pais contra filhos, filhos contra seus pais, coisa que a gente está vendo, não é? E guerras e rumores de guerra, coisa que a gente está vendo. Cara, independente da religião, debaixo de uma ameaça, e todo dia a gente sempre ouve sobre uma possibilidade de uma terceira guerra, é bom a gente começar a orar. É bom a gente começar a orar. Mas comente aqui embaixo acerca de tudo aqui que a gente viu. O link na matéria eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, como você costuma fazer, né? Mas deixa aqui a sua opinião acerca disso tudo. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e fui.